do canal da missionária Andréia, Avante LPD com a missionária Andréia Castro, informando no primeiro momento que o senhor pastor Flávio do Amaral havia sofrido um infarto e teria falecido. Corolla, Corolla! E aí, como é que vão vocês? Estou bonito de paletó, cara. Eu acho que eu vou aderir esse resto de ano aí usando um casaco para ver se alcança uma certa autoridade nessa internet. Como Enoque está vivo. Até porque estavam guardados e mofando, então vamos tirar o mofo. Só que eu estou incomodado hoje com uma coisa, cara. A minha orelha, dá uma olhada nisso aqui, cara. Tá pegando fogo essa orelha, cara. E faz horas tem alguém falando mal de mim. Espírito maligno! Segundo o ditado popular, quando a orelha fica vermelha é porque estão falando mal. Só que eu fico na dúvida, estão falando mal ou bem? Eu acredito que é falando mal. Mas enfim, deve ser alguém que me ama por aí. Corolla, Corolla! Mas bora pro assunto. Se prepare porque o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, cara, é algo tenebroso do mundo gospel. Vamos falar mais uma vez sobre o caso Flávio Amaral. Eu estava assistindo uma live, a live do Arquivo Estranho, me mandaram o link. Ó, Zé, estão comentando mais uma vez sobre a partida do Flávio desse mundo pro outro. A morte do que não morreu. Ou aquele velho ditado, né? Morreu, mas passa bem. Corolla, um carro, Corolla, Corolla! E logo em seguida me mandaram até a foto, cara. Eu recebi no meu privado, no meu WhatsApp aqui, a foto que eles postaram e apagaram. Até porque nada nos canais do LPD, do Flávio, da Andréia, sobre o caso dessa morte que não houve. Eles apagaram todas as postagens, estão em silêncio. E uma coisa que ficou é... Por que até agora não se pronunciaram a respeito disso? Será que é os advogados aconselhando para não se lambuzarem mais com a mentira, com a fake news? Dá uma olhada nessa foto, meu amigo. Para vocês que ficaram curiosos aí em ver alguma imagem do cara quase partindo ou partiu, porque as mensagens foram claras que ele tinha partido dessa vida para outra, morreu. E não foi uma só. Se você olhar a live lá da Paty, né, da Patrícia, não sei se é assim o nome dela, mas enfim, que foi aonde saiu essa notícia, postado pelo próprio canal oficial do LPD. Não foi só uma mensagem, foram várias mensagens firmando que ele tinha partido dessa vida, cara. Só que a primeira foi apagada, enfim, quem acompanhou sabe que no final das contas foi só um pico de estresse. Mas essa imagem é muito amadorismo, cara. É aquela velha história, né? O mentiroso, ele precisa contar várias mentiras para sustentar a primeira mentira e depois para sustentar as várias mentiras que sustentou a primeira, precisa continuar mentindo. No final das contas, o cara simplesmente não teve esse plano. Mentiu uma vez e acabou por aí, estão passando vergonha até agora. Deu um efeito contrário se era o que eles queriam causar. Ou o que é todo mundo falando desse assunto, mas desmascarando, no meu caso aqui, que essa imagem, que é a única que eu recebi até agora sobre esse caso, provando, né, na tentativa de provar alguma coisa, essa imagem aparece ele em casa, no mesmo cenário da casa onde ele grava vídeos, e eu consultei a área de enfermagem, que tem alguém da minha família que é envolvida com isso. Nessa foto tem algo errado, cara. Primeiro, o cara está medindo a pressão e olha a posição do aparelho. Nunca se mede uma pressão com o aparelho nessa posição do braço. Tem que ser na altura do coração, ou seja, mais para cima. Se tiver alguém enfermeiro aí, pode, né, confirmar isso ou talvez dizer que eu estou enganado. Mas você que tem uma noção de enfermagem ou de medicina, explica para nós isso aqui, para quem teve um princípio de AVC, princípio de infarto, não foi levado ao hospital, até agora não provaram nada disso, e simplesmente aparece o cara aqui deitado. E eu não estou aqui fazendo chacota com isso aqui não, até porque respeito, né, principalmente pessoas que passam por essas enfermidades, mas meu amigo, usar esse contexto, essa fake news de que ele tinha partido dessa vida,
só deixa claro os vestígios de criminosos que são essa família. Falando-se do casal em si. Lá atrás está, né, um dos LPD com a cara de paisagem aborrecido, e o senhor Flávio Amaral em cima de um sofá, de uma, sei lá, fingindo que é uma maca, lençol branco, mas esqueceram de maquiar o fundo ali, poderiam ter colocado um chroma key, né, para dar uma tapeada que era num hospital, pelo menos, mas nem isso conseguiram. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Agora, tem muita gente dizendo que ele cometeu crime, né, de fingir, simular a sua própria morte. Diante da nossa justiça brasileira, simular a sua própria morte não configura crime específico, mas pode acarretar uma série de crimes quando se envolve, né, falsificação de documentos, como uma certidão de óbito, talvez nesse sentido, que fica, né, como fraude, como estelionato, ou até mesmo uma conduta que venha responsabilizar aí uma pena severa, que consequentemente vai dar, né, no final das contas, resulta em prisão. No Brasil não existe um crime específico para divulgar a sua própria morte, mas pode gerar algumas implicações jurídicas no caso, ou quando acarreta prejuízos a terceiros envolvendo atos ilícitos. No caso do Flávio Amaral, o que acontece? O que configura crime? A fake news, que é o que eu imagino que eles tentaram fazer com que essa a Patrícia, ou Pati, né, que estava numa live, e eles fizeram esse anúncio de que ele tinha partido dessa vida, e firmaram isso no chat. O próprio canal do LPD firmou isso em outros comentários. Porque se a notícia for divulgada de forma pública, firmando, configura que tem intenção de enganar, ou até mesmo causar pânico, e pode se enquadrar no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, a qual vai punir quem, né, faz um alarde falso. Talvez fosse uma pegadinha, porque tinha outros canais, segundo as informações, outros canais que estavam em live no momento, que estão, né, envolvidos com o caso, mas foi escolhido um canal específico para fazer esse anúncio e firmar várias vezes. E provocar alarme falsos, meus amigos, fica enquadrado no artigo 265 do Código Penal, que aí acaba envolvendo os serviços públicos, né? Polícia Militar, bombeiro e até mesmo o próprio hospital. Em outras palavras, brincando com uma realidade que poderia estar tomando espaço de outras pessoas. Ou seja, brincando com a realidade seríssima, cara. E o pior é que tem gente ainda que leva a sério esse tipo de gente, como homem, como mulher de Deus na internet. Agora veja só, no artigo 171, que cabe muito bem pro casal aí, é estelionato ou fraude. Se no caso a notícia for falsa e tiver como objetivo obter vantagem, que no caso, como exemplo, seria obter vantagem sobre seguros, ou até mesmo evitar dívidas, vai com certeza ser configurado como estelionato, artigo 171. E nós sabemos que na Casa Amarela a grana meio que encurtou, meu amigo, e as parcelas, os boletos continuam chegando. E é claro que daí leva a gente a ficar pensando, né, será que não tinha uma jogada nisso tudo também? Ou seria um possível preparo diante do que está por vir sobre as denúncias, né, que esse cara já foi denunciado. E está nítido que eles estão vivendo esse desespero, porque uma hora a justiça vai bater na porta, meu amigo. E como é que vão sustentar tantas mentiras? Ao invés de se recolherem, né, o cara parou de ser aquele agressivo na internet com palavras, mas está nos bastidores agora fazendo movimentações falsas, fake news, relacionando, né, até mesmo a sua própria partida dessa vida. E tem outro detalhe, né, que é o que eu acho que é o que mais pesa diante de toda a análise que a gente faz diante do caso do Flávio Amaral, da Casa Amarela, é a tal difamação indireta, que é o artigo 138 ao 139, se não estou equivocado, né, do Código Penal, que é exatamente inventar a sua própria morte para acusar terceiros ou insinuar
crimes. E isso pode gerar processo por difamação e calúnia. Do tipo, quem já não ouviu esse cara falando nas suas próprias lives, ela também, que se fulano, né, resolver tirar a sua própria vida, o culpado é ciclano, sempre tentando jogar a culpa no outro. E na live que ela falou sobre esse caso da partida do Flávio, ela deixou claro que tinha um culpado. Vocês lembram quem era o culpado? O próprio Israel do Fuxico Gospel. E o outro, o Helder. Ou seja, difamação indireta para colocar a responsabilidade em cima de uma fraude, de uma suposta morte ou de uma... Porque eles deixaram claro que ele tinha partido dessa vida. E ninguém aqui está desejando mal para esse casal, não, meu amigo. É expondo quem eles são na verdade. Verdadeiros manipuladores. Que não importa o que façam, mas fazem de tudo para manipular as coisas e transferir qualquer atitude criminosa deles à responsabilidade de terceiros. Então, que fique claro aqui, para quem até me questionou a respeito disso, noticiar uma notícia falsa sobre a sua morte não é crime automaticamente, mas pode sim gerar responsabilidade penal ou civil, dependendo das consequências. E você acha, cara, que isso não é normal acontecer no Brasil? Olha só para você ter uma ideia, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Casos reais no Brasil de pessoas que fingiram a própria morte e enfrentaram consequência jurídica. O primeiro caso foi em 1995 em São Paulo, José Montes Limário. Inclusive essa informação está no próprio site do Ministério Público de São Paulo, que diz o seguinte: ele matou um credor, queimou o corpo no carro, deixou a sua própria identidade parcialmente intacta no carro para que pensasse que era ele que havia morrido. O objetivo era que as pessoas recebessem seguros de vida. Foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio e fraude para receber seguro. A outra informação, a outra notícia é agora, 2025, aconteceu um caso. Empresário em Santa Catarina, aqui no meu estado. A dívida o levou a matar um morador de rua, colocar o corpo carbonizado em seu veículo, emitir vídeos falsos de tortura e imputar partes do próprio dedo em tentativa de simular a própria morte. Foi preso por homicídio, estelionato e outras fraudes. Você está entendendo o nível que o ser humano pode chegar, meu amigo? A evolução, o porquê que eu estou tocando nesse assunto aqui. Olha o que esse cara fez. Pegou um morador de rua, tirou a vida do cara, queimou o corpo na tentativa de se passar por ele, como se fosse esse cara. Meu amigo, sinceramente, velho, a humanidade é terrível. E o pior é que estão dentro das igrejas como evangélicos, como homens de Deus, como mulher de Deus, né, como pregadores da boa semente. E no final das contas, quem tem capacidade de fazer algo a esse nível que a gente viu, não é impossível chegar a outro nível. Olha só o terceiro caso. Homem que forjou a morte para fugir de julgamento. Acusado de menores, simulou a própria morte com documentos falsos e funeral. Foi preso depois quando descoberto vivendo em outra cidade, respondendo por estelionato, falsidade documental e fraude processual. O último caso aqui, para não ficar muito longo, porque tem muitos outros, uma jovem de Recife agora em 2025, tá? Esse do homem que forjou a morte para fugir do julgamento foi em 2024. Agora um de 2025, uma jovem de Recife. Tentou fugir de uma dívida de 814 reais. Olha o nível. 814 reais. Simulando a própria morte com falsa certidão de óbito enviada à pizzaria. Foi identificada e responsabilizada por estelionato. Cara, em inúmeros casos reais. E fica uma pergunta aqui: qual seria o objetivo dessa notícia partindo do próprio canal do LPD? Ah, que hackearam.
essa conversa até agora não engoli. Alguém pegou o celular e fez a postagem, mas várias vezes confirmando. Esse cara, se tiver alguém por trás que não foi o casal, esse cara precisa ser responsabilizado e expulso dessa casa. Mas fica a pergunta, será que foi alguém, foi terceiro ou foi eles próprios? Porque até agora não se manifestaram sobre esse assunto. Não tem uma nota. O que postaram foi apagado, inclusive essa foto. Fingir a própria morte para alguns é uma forma de escapar de dívidas, problemas ou responsabilidade, mas na prática se transforma em uma armadilha maior ainda. Além de gerar consequências legais severas, a notícia falsa da sua própria partida pode destruir a confiança de familiares, de amigos, no caso deles aí, de seguidores, de quem admiravam. Em outras palavras, tentaram fazer um teatro para convencer o povo, bater no sentimento do povo, mas acabou tendo um efeito ao contrário, porque a confiança, se já não tinha, meu amigo, nessas alturas aí está zerada. E se alguém ainda está acreditando, é porque está, meu amigo, precisa rever o seu conceito, principalmente de cristianismo. E as marcas que ficam da consequência de uma notícia dessa vai muito além de qualquer processo criminal, no meu ponto de vista. No fim, toda tentativa de enganar a própria vida e os seus seguidores acabou revelando aí, no caso, uma fuga das consequências dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. Eu deixo esse vídeo para você refletir até onde o ser humano é capaz, mesmo sendo pastor, ou seja, se fingindo de ser pastor. Reflita nisso e não seja cúmplice de algo, porque no final das contas eles vão culpar você por qualquer desgraça que acontecer na vida deles. Toda a distância que você puder tomar é melhor e mais seguro para você diante de pessoas desse nível aí. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve, aperta no hypar aí, deixa o seu like, que é muito importante, seu comentário é muito importante. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.